value trades. Se você gosta de operar eventos de notícias econômicas, você deve saber que um dos motores de mercado mais predominantes são as estatísticas de um país sobre o Produto Interno Bruto, ou PIB. O Produto Interno Bruto de uma região econômica é basicamente a medida de sua atividade econômica, incluindo todos os bens e serviços dentro de suas fronteiras. A equação para calcular o PIB é baseada nas despesas e tem a seguinte aparência. Durante um determinado período de tempo, o PIB é a soma de gastos do consumidor em bens e serviços, investimento do governo e gastos com bens e serviços, investimento empresarial e gastos em bens e serviços e estoque, exportações que saíram daquela região. Então diminuímos o valor das importações que entraram naquela região e o valor final é então ajustado pela inflação. O número em si é importante, mas o mais significativo é a mudança de um período para o outro. Por exemplo, se o PIB diminuir mais de 2 trimestres consecutivos, considera-se que a economia está em recessão. Para os traders, a variação percentual também é importante. Como acontece em qualquer evento de notícias econômicas, vemos a previsão publicada com antecedência, e normalmente números bons ou números ruins. Esse número será cotado no mercado. As oportunidades ocorrem quando o valor publicado é substancialmente diferente da previsão. Por exemplo, aqui temos uma situação em que o Produto Interno Bruto do Canadá deveria crescer 0,2% e o crescimento do período anterior foi de 0,2%. Na realidade, o valor foi de menos 0,1%. Não era apenas a figura que estava errada, mas um número negativo versus uma previsão positiva. Aqui está o que aconteceu no gráfico de 1 minuto do dólar CAD. O preço caiu durante toda a manhã e os dados foram divulgados. O preço foi contra a tendência em 47 pips dentro de segundos e permaneceu volátil por algumas horas, até que rompeu essa linha de tendência inferior e a tendência de baixa pode continuar. Aqui temos o registro do PIB do Reino Unido, que é um pouco menor do que as previsões dos analistas. Estava previsto um crescimento de 0,4%, mas o valor real ficou em 0,1%. O preço caiu quase 70 pips em 60 segundos, e os spreads aumentaram de 4 a 6 vezes em seu tamanho normal. Em circunstâncias normais, com um pouco de má notícia, encontraríamos um movimento contra a tendência e procurávamos uma reversão. No entanto, quando as notícias são muito ruins, outros fatores podem entrar em jogo. Neste caso, o mercado percebeu que, com um crescimento tão fraco na economia do Reino Unido, o próximo aumento da taxa de juros proposta poderia ser adiado, deixando a libra ainda mais fraca. No final do dia, a libra esterlina perdeu 100 pips contra o euro, 150 contra o dólar americano e 200 pips contra o ien. Cada país no calendário econômico da ValueTrades tem seus números de PIBs publicados trimestralmente, exceto o Canadá, que publica mensalmente. Esteja ciente de que muitas economias publicam níveis diferentes de PIB dependendo do refinamento dos números. Por exemplo, os Estados Unidos da América divulgam o antecipado, preliminar e o PIB final, cada um com um mês de intervalo. Antecipado é o primeiro número que afeta o mercado, mais do que os números subsequentes. O Reino Unido e Japão publicam preliminar, segunda e final, sendo preliminar o mais importante. A União Europeia os chama de PIB Flash preliminar, PIB Flash e PIB final. A Austrália, Suíça, Canadá, China e Nova Zelândia têm apenas um número. É importante notar também que os países com maior PIB terão um efeito muito maior nos mercados, principalmente os Estados Unidos, com 20 trilhões de dólares, contra a Suíça, com 0,7 trilhões de dólares. A União Europeia como um todo é a segunda maior economia do mundo, entre os Estados Unidos e a China. Só para recapitular, Produto Interno Bruto é basicamente a medida da atividade de uma zona econômica. Ao negociar o PIB, a diferença entre o valor real e o valor previsto impulsionará os mercados. Ao negociar, os números do PIB de economias maiores impulsionarão os mercados mais do que as economias menores. Isso é tudo por agora. Happy Trading com a ValueTrades e nos veremos em breve. CFDs e FX são produtos alavancados e seu capital pode estar em risco.